Bom, nós temos aí inscritos de várias regiões do país, de vários segmentos industriais, várias indústrias da área consumo, bebida, indústria automobilística, siderurgia, indústria química, várias áreas, que é bem interessante, né? É bem rica essa experiência de todos, e todos que quiserem fazer perguntas, a gente sugere fazer perguntas pelo chat a qualquer momento, e também no final da apresentação a gente vai deixar no horário. E a gente também, quem participar, a gente realmente incentiva as pessoas a participarem com perguntas, com sugestões ou ideias. E todos que participarem automaticamente vão concorrer ao curso oficial dado pela Belge, um curso vocês vão, de uma ferramenta que nós vamos ver no fim da ferramenta. É um curso que custa, sei lá, tem um valor de mercado de alguns R$ 1.000, não me lembro de cabeça agora, e só o fato de fazer perguntas, a pessoa automaticamente já vai estar concorrendo, tá bom? Então, primeiro, então, assim, eu sou engenheiro mecânico, né? Fiz pós-graduação em automação e robótica, trabalho nessa área de engenharia de produção há muito tempo, né? Eu trabalhei na Villares, na Siemens, na Mercedes-Benz, trabalhei em várias indústrias e há 29 anos fundei a Belge, né? Que é uma empresa de consultoria especializada. Caroline também engenheira de produção pelo Mackenzie, né? Trabalha há alguns anos conosco, especialista nessa área de indústria 4.0 e simulação, né? Bom, o que nós vamos ver hoje, pessoal, aqui só fazendo um pequeno, como é que chama isso? Um spoiling, né? Como é que chama isso? Spoiler. Spoiler. Então, um pequeno spoiler. Como a gente transforma um desenho, eu imagino que todos vocês na audiência, ou quase todos, imagino que tenham algum software CAD, ou provavelmente o AutoCAD, que é o mais popular na sua empresa. Então, como que a gente consegue transformar um desenho de AutoCAD, como aqui em cima à esquerda, uma planta, né? Como a gente consegue transformar isso numa fábrica virtual? Como é que eu consigo dar vida para aquilo, fazer aquela fábrica funcionar e aí testar a fábrica e tudo mais? Então, essa virtualização de fábrica ou de logística é um dos elementos importantes, aí, um dos pilares da indústria 4.0. Então, a gente vai tentar mostrar isso para vocês nesse webinar, tá? Bom, na nossa agenda, a gente vai falar um pouquinho sobre quem é a Belge, para quem não conhece, e um pouco dos desafios, as principais características da indústria 4.0. Depois a gente vai falar de uma coisa importante, que é a integração entre os diferentes setores da empresa, né? Muitas vezes tem barreiras entre os setores, engenharia de produto, manufatura, logística, então a gente vai falar por que da importância de se integrar mais isso. Integração essa que se dá através desse caminho que a gente vai dar para vocês mais para frente. Depois a gente vai passar para a terceira parte, que é como que a gente consegue integrar AutoCAD com processos industriais e simulação desses processos, simulação de fábrica. Então, como que a gente consegue juntar essas coisas conceitualmente? Após isso, a Carol vai entrar falando sobre essa ferramenta, essa plataforma chamada ProModel AutoCAD Edition, uma tecnologia única no mundo para Digital Twin, e a gente terminar com os ganhos e benefícios com as empresas que usam essa tecnologia, que dão esse salto, ok? Bom, então, quem é a Belge, né? Eu posso falar isso porque eu fundei a empresa, inclusive. Então, é uma consultoria especializada em métodos quantitativos, né? Ela foi fundada em 95. A empresa já fez mais de 1.500 projetos de sucesso para vários tipos de empresa, né? Os nossos clientes já reportaram ganhos acumulados aí superiores a $2 bilhões, né? Assim, alguns clientes que abrem, usa essa tecnologia, esse projeto, essa tecnologia, essa ferramenta que vocês propiciaram para a gente conseguiu tanto de retorno. E a gente constatou que 9 das 10 maiores empresas do Brasil são clientes da Belge, então nossos clientes tipicamente são empresas de médio e grande porte, em vários segmentos industriais. E também a gente constatou que praticamente 80% dos nossos clientes são recorrentes, são clientes que contratam a gente, ou compram alguma ferramenta, ou contratam serviços nossos, e depois retornam
continuam contratando a Belt, tá? Aqui um pouco das tecnologias analíticas que a gente usa, né, que a gente trouxe para o Brasil e usa aqui ativamente, ou fornecendo essas tecnologias para o mercado, para que as próprias empresas façam seus projetos internamente, ou a gente atua na forma de consultoria com essas tecnologias. Uma delas é a simulação, esse primeiro à esquerda, a gente vai ser o foco dessa apresentação. A outra é a parte de redes logísticas, né? Redes logísticas e também armazéns, distribuição. O outro é forecast S&OP, então previsão de demanda, previsão de vendas. E o outro, por fim, é Big Data, Machine Learning, tá? Mas vamos passar adiante. Bom, o que, talvez, não sei se alguns de vocês aí, talvez vocês conheçam bem a indústria 4.0, certamente uns conhecem mais a fundo, uns já implementam nas suas empresas, outros estão começando agora. Mas, assim, na indústria 4.0, os 6 princípios, né, da indústria 4.0 são esses, né? Interoperabilidade, virtualização, descentralização, tempo real, orientação a serviço e modularidade. A gente vai estar focando aqui mais nesse segundo aspecto de virtualização, né? E algumas características, né, de indústria 4.0, na verdade, esse nome, indústria 4.0, foi mais um marketing que foi feito. Na verdade, isso é um caminho que vinha acontecendo há décadas, né? Eu fiz pós-graduação na Europa nos anos 80, nos anos 90, em automação, robótica, aliás, anos 80 mesmo. Então esse caminho de automação, de integração e tudo mais, isso já vinha acontecendo naturalmente, mas deu-se um banho de marketing nisso, chamando-se indústria 4.0. Só tem um participante aqui, Nelson, que está com a câmera aberta, só que sem imagem. Não sei se pudesse ou abrir totalmente a imagem ou fechar a imagem, a gente agradece, tá? Não sei se está aparecendo aqui, né? Mas, bom, vamos lá. Então, assim, algumas características importantes da indústria 4.0 são Big Data, computação na nuvem, inteligência artificial, robótica, internet das coisas e digital twin. Então, aqui a gente também vai estar mais falando de digital twin, que é o gêmeo digital, é um clone digital da realidade. Como é que eu reproduzo minha fábrica de forma virtual? Uma virtualização, tá? Bom, alguns recursos tecnológicos eminentes aí da indústria 4.0 são sistemas integrados de sensoriamento, RFID, né? GPS, drones, impressão 3D, digital twin, né? Então, aqui nosso foco é em digital twin, gêmeo digital. Aqui a gente vai ver que fazendo o gêmeo digital, ou seja, fazendo modelos de reprodução de como é a minha logística, reprodução do computador, de como é a minha logística, como é a fábrica. Para que serve isso? Com isso eu consigo reduzir custos, melhorar a produtividade, testar, né? Eu consigo testar aí exaustivamente a minha fábrica, né? Integração dos setores da empresa, consigo maior agilidade no lançamento de novos produtos, mais segurança do trabalho e satisfação dos clientes, tá? Bom, então, Digital Twin na manufatura e na logística, aqui a gente está vendo dois exemplos, né? Um aqui numa área de armazenagem, outro aqui numa área de fábrica. Então, são imagens de um modelo digital, um gêmeo digital num armazém, numa logística, e o outro aqui embaixo numa fábrica, né? Fazendo o gêmeo digital, eu consigo planejar e otimizar tanto o layout, consigo melhorar qual o layout ideal da minha empresa, posso testar diferentes processos produtivos, diferentes esquemas logísticos, né? De ponta a ponta na cadeia de suprimentos. Com isso, eu consigo aumentar a eficiência da minha operação. E com isso, eu acabo integrando setores de engenharia de produto, engenharia de manufatura e pessoal de logística. Todo mundo trabalha junto, tá? Bom, agora vou falar um pouquinho sobre essa integração que é necessária nas empresas, tá? Bom, eu trabalhei há cerca de 10 anos em algumas empresas de grande porte, né?
E nessas empresas eu notei grandes muros, grandes barreiras entre, principalmente enquanto mora a empresa, isso costuma acontecer mais. Então, na Mercedes-Benz, que é uma empresa que eu trabalhei, isso era bem evidente, por exemplo. Então, existia o pessoal de engenharia de produto, que é o pessoal que fazia lá o projeto do caminhão, às vezes o projeto do caminhão vinha da Alemanha, né, Mercedes-Benz, ou alguma coisa era adaptada no Brasil, mas existia um pessoal de engenharia do produto. Existia um pessoal de engenharia de fábrica, que é quem cuida da parte predial, layout, questões de segurança, das instalações prediais, tem vários engenheiros civis trabalhando nessa área. E existe o pessoal de processos, engenharia industrial e processos, que é que cuida, acompanha a fabricação, né, implementa novos produtos e acompanha a fabricação. E uma outra turma lá da logística, quem cuida da logística, normalmente é outro setor que cuida de como é que eu armazeno os produtos que são feitos, como é que eu vou distribuir para os meus clientes e tudo mais. Então, tem uma pergunta que eu faço assim para a audiência em geral. Esses departamentos, eles continuam muito assim, muito distintos, muito separados, ou não sei se alguém puder fazer, clicar na mãozinha lá só para levantar a mão, dizendo, não, na minha empresa esses setores são bem integrados, já tem bastante integração. Se alguém puder acenar, eu agradeço, tá? Mas eu imagino que isso continue ainda um tanto desagregado, né? Talvez isso continue assim um tanto. Bom, não sei, porque acho que ninguém assinou com a mão, né? Ninguém disse, não, na minha empresa é tudo, a gente trabalha de forma mais integrada e tudo mais. Então, eu imagino que esse é um fator que ainda acontece bastante, né? Bom, então, o que acontece nas empresas? Existem uns muros, né? Umas barreiras entre o pessoal de engenharia de produto, o pessoal de logística, o pessoal de manufatura, e aí os gerentes, gestor de operação, gerente de produção logística. Então, existem barreiras tanto entre os setores, né, departamentos, hierarquias diferentes, né, como também técnicas. Então, às vezes, tipo de arquivo, né, o pessoal lá do projeto do produto está trabalhando com BWG, lá, que é o padrão lá do AutoCAD. Aí tem algumas empresas, né, já na área de produção, manufatura, já usavam simulação, já faziam modelagem, simulação de fábrica, mas isso é feito através de outros tipos de arquivo que não conversam com o CAD, então eles não são integrados diretamente ao CAD, né? Então existem essas barreiras naturais, né? Essas barreiras. O que acontece? Essas barreiras, pessoal, elas precisam ser quebradas por várias razões, tá? Uma delas é que a gente vai falar um pouco mais adiante, é de que para você conseguir, o mercado, cada vez mais, as empresas cada vez mais têm que fazer vários tipos de produtos, lançar rapidamente esses produtos, né? Conceber, lançar e já está no mercado. Então, o desafio, a concorrência é cada vez maior, então as empresas precisam ser cada vez mais ágeis em desenvolver produtos, colocar para fabricar e já está no mercado. A gente está vendo isso, por exemplo, agora com a China, né? Carros elétricos chegando no Brasil, os chineses estão fazendo várias fábricas mundo afora, algumas aqui no Brasil agora, e lançando produtos, carros totalmente elétricos muito rapidamente, né? De uma forma muito agressiva, né? Então, isso a gente percebe em todos os setores, né? Em todos os setores existe cada vez mais concorrência e necessidade de se lançar produtos cada vez. O mercado quer variedade, o mercado não quer ter um tipo de produto, quer ter opções, e você tem que. E só que, assim, entre você conceber e tá pronto o produto para ser entregue, você tem que projetar, fazer uma fábrica também. Como é que você vai fabricar? E às vezes você pode mudar um pouco o seu produto, que facilita a fábrica também, facilita a logística, facilita a embalagem. Então, as pessoas têm que trabalhar mais integradas. Isso é uma coisa essencial nas empresas hoje em dia. Então, e aqui a gente está vendo uma oportunidade disso, que a mesma plataforma tecnológica que vocês vão ver, o mesmo ferramental, vai permitir integrar tanto quem concebe produto, quem usa o AutoCAD para conceber o produto, como quem usa o AutoCAD para fazer o projeto do layout, e que também vai permitir que essa mesma plataforma se faça os processos produtivos, os processos logísticos, e tudo isso é integrado na mesma plataforma. Então, aqui a gente tem uma boa oportunidade de integrar mais esses setores. Aqui a gente está vendo um exemplo, por exemplo, de uma simulação acontecendo de uma pequena fábrica, e aqui do lado esquerdo a gente está vendo
é preto aqui embaixo, né, o layout, junto com essas flechinhas de processo. Em cima, a gente está vendo os resultados dessa simulação. Isso depois a Carol vai explicar melhor para vocês. Então, com essa integração via Digital Twin entre os setores ficam, existe uma melhor comunicação e integração de fluxo de trabalho entre os vários setores da empresa, o que é muito importante estrategicamente para qualquer indústria hoje em dia. E é o sonho de consumo, né, de muitas empresas fazer isso, né? Aí tem a questão dos recursos humanos, né, do ego das pessoas, tem uma série de questões aí, mas enfim. Mas vamos lá. Então, existem novos paradigmas. Então, por exemplo, quem é projetista ou cadista? Quem usa AutoCAD, por exemplo, vai ter um novo paradigma. Qual que é esse novo paradigma que vai ser quebrado? As pessoas vão quebrar o paradigma de como elas atuam hoje. Então, hoje, elas só fazendo o uso do AutoCAD, elas estão fazendo desenho 2D, 3D estáticos. Às vezes, é só uma animação cinemática para mostrar um pequeno mecanismo, alguma coisa assim. Mas são desenhos estáticos, 2D ou 3D. Ou às vezes só você faz 3D, você põe um movimento de câmera para ver como é que vai ficar a fábrica por dentro, mas são coisas sem vida, né? Então, esses desenhos, né, não consideram processos, não simulam fábrica, não informam o resultado, qual vai ser a produtividade, não mostra se vai ter gargalo naquela fábrica, né? Agora, com essa tecnologia que a gente vai mostrar para vocês, essa novidade que existe, né, no mercado mundial, existe uma plataforma integrada, interativa, de CAD, 2D, 3D, com simulação de processos. Então, a gente vai ver que houve uma união entre ferramentas da própria da Autodesk, né? O AutoCAD, Inventor, tal, com um software chamado ProModel, né? Então, a gente vai ver que houve uma união entre essas ferramentas que permite essa união entre desenhos e também logística e fabricação, né? E para modeladores, existiam já alguns modeladores, algumas pessoas que faziam simulação antigamente, diferente pessoal de engenharia de produção, algumas empresas já fazem simulação de fábrica de logística, mas faziam, como é que faziam? Faziam através de, pediam para o setor lá o setor de layout, manda um layout CAD para mim, salva num padrão, um tipo um padrão de imagem que eu consiga ver, porque em cima desse layout que você me mandar, eu vou construir o modelo de simulação em cima. Mas, assim, o layout, o desenho, era só uma imagem chapada, um desenho de fundo, né? Então, esses desenhos de layout eram importados como plano de fundo, e agora não precisa mais isso, agora tudo está integrado, né? AutoCAD e tal, e simulação passam a ser integrados e interativos, né? Então, o Digital Twin, pessoal, vocês vão ver que tem vários benefícios. Um deles é você melhorar o fluxo, né? Então, um dos benefícios do Digital Twin é você... aqui em cima a gente está vendo um fluxo desordenado. Quando a gente faz o layout, simplesmente o layout, a gente não tem noção do fluxo de processo, né? Quando a gente modela os processos produtivos, a gente modela o produto sai de que máquina, vai para onde, é armazenado aonde, é levado para onde. Então, quando a gente passa a fazer os processos, a gente tem essas flechinhas aqui em cima, a gente vê que esse fluxo está desordenado. Isso faz, quando a gente modela e simula essa fábrica com esse layout, a gente percebe, aqui eu tenho um gráfico de ocupação de recursos. Então, cada funcionário, cada empilhadeira, quanto por cento ele foi utilizado naquela simulação naquele dia, em verde é quanto por cento foi utilizado, o azul é ocioso. Então, a gente percebe que aqui os recursos estão muito utilizados, né? A taxa de utilização está muito alta e o fluxo está desordenado. Então, aqui nesse caso aqui, ó, tem a utilização de recursos maior que 85%, baixa produtividade e tal. Quando a gente melhora os processos, identifica os processos, melhora os processos e faz um fluxo mais bacana, um fluxo mais sequencial, mais harmônico, a gente consegue produzir mais com menos. A gente consegue produzir mais coisa com menos recursos, né? Então, aqui nesse caso, a utilização dos recursos foi abaixo de 85%, a produtividade foi maior. Então, a gente vê o relatório de utilização dos recursos, a gente vê que você precisa ter uns tempos de folga para os seus funcionários terem parada de banheiro, café, esse tipo de coisa. Então enfim, então, um dos benefícios do Digital Twin é você melhorar
o fluxo produtivo. Mas esse é só um deles, a gente vai ver que tem vários outros. Só um exemplo. Tá? Bom, para concluir, bom, o último item da minha apresentação, da minha parte, é sobre essa sistemática de Digital Twin. Tá? Bom, como é que a gente faz isso? A gente, a partir de um desenho, de um layout, por exemplo, então a gente desenha o layout, está aqui à esquerda, eu posso observar em 3D, eu posso ver esse desenho em 3D, no AutoCAD eu posso usar o Inventor para ver em 3D, por exemplo. Até aqui tudo bem, lá de esquerda tudo bem. Agora, a partir disso, eu consigo modelar e simular. O que é modelar? É modelar os processos de fabricação, os processos logísticos. Eu simulando eu vejo a fábrica funcionando. Para que serve isso, ver a fábrica funcionando? Ver a fábrica funcionando, ela pode já dar algumas ideias de, olha, estou vendo que ali tem parece ter um gargalo, olha, a visualização da fábrica funcionando já traz algumas ideias, mas o mais importante é essa análise. No final, eu simulo um dia da fábrica, uma semana, um ano de operação, um mês, quanto eu quiser, e eu consigo ter vários relatórios. Essa análise é o mais importante. Eu vou ter vários relatórios dizendo qual o nível de ocupação de cada máquina, qual o nível de ocupação de cada funcionário, cada empilhadeira. Eu vou ver como é que variaram meus estoques, quanto eu produzi. Enfim, eu posso montar todos os KPIs que eu quiser e eu analiso como é que esses KPIs funcionaram na minha empresa. Com essa análise, eu consigo otimizar. Então, deixa eu mudar o layout assim, deixa eu pôr uma máquina a mais, uma máquina a menos. Aqui tem muita gente, tira um funcionário daqui, joga no outro setor que está mais... Enfim, aí eu brinco de fábrica. Eu tenho a fábrica na minha mão, ou a logística na minha mão, e eu consigo otimizar. Tá? Então, e quem consegue fazer isso tudo é uma ferramenta, que você vai ver daqui a pouco, chamada ProModel AutoCAD Edition. Tá? Bom, então, pessoal, não adianta tirar leite de pedra do Excel. Tem muita gente que faz o desenho da fábrica com o CAD, o layout, aí na hora de fazer os processos, pega uma planilha, faz assim, não, deixa eu ver o tempo do processo, qual a produtividade de uma máquina, da outra, eu faço uma planilhazinha lá e isso aí parece estar razoável. Pessoal, eu já fui em várias empresas, vou dar um exemplo para vocês. Fui numa fábrica de aquela Springer Carrier, no Rio Grande do Sul. Eles tinham linhas de montagem de ar-condicionado. E eles faziam a planilha com tempos de processo, tempos e métodos para ver as linhas de produção. Eles faziam dimensionamento, chegava na hora na fábrica, a fábrica não conseguia fazer aquilo tudo. Um monte de gargalo, não conseguia produzir o que eles falam. Pô, mas está projetada a fábrica para isso, não consegue sair. Por quê? Porque o Excel é pobre, o Excel não é feito para isso. O Excel não percebe, por exemplo, na minha fábrica eu tenho complexidade, vários produtos diferentes, cada produto tem um processo diferente, um tempo de processo diferente de cada máquina, eu tenho dinâmica, uma coisa depende da outra, ou seja, enquanto uma empilhadeira está carregando uma coisa, ela não pode fazer outra coisa, então uma atividade depende da outra, e então assim, eu tenho que simular ao longo do tempo, o Excel não simula ao longo do tempo, né? E para ver a sequência das operações. E a aleatoriedade é variação, isso é muito importante. O tempo de processo, o índice de falha, quanto cada operador, um é mais rápido, outro é mais lento, o tempo de produção, o tempo de secagem, enfim, esses tempos podem variar. Então, a simulação permite você trabalhar com dados probabilísticos mais aderentes à sua realidade. Não simplesmente trabalhar com média. Trabalhar com média é uma roubada, tá, pessoal? Então, se seu ambiente industrial você tem tudo isso, intuição ou lápis, papel, regra de 3, não vai adiantar. Planilha é um pouquinho melhor, mas também é muito pobre. Então, a ferramenta correta para isso é a simulação. Planilha, pessoal, é feita para fazer tabelas e somar contabilidade, né? Não é feita para fazer planejamento industrial. E também os resultados melhoram com essas ferramentas, né? Então, aqui tem só um último gráfico explicando tecnicamente isso. Na minha fábrica, na minha logística, se eu tenho interdependências, esse eixo Y, interdependência, uma coisa depende da outra. Se eu não tenho interdependência entre as atividades, e se eu não tenho aleatoriedade, se o tempo do processo é sempre o mesmo, aí o Excel funciona. Só que na prática, eu tenho interdependência e tenho aleatoriedade. Aí simulação é necessária. Tá? Bom, quem conhece, por acaso, otimização e tal, então, programação linear, por exemplo, aqui à esquerda em cima,
modelos matemáticos de otimização, eles são bons quando eu tenho interdependência, mas a otimização não percebe a aleatoriedade. Então, a simulação, essa técnica, percebe aleatoriedade e interdependência. Quem faz engenharia de produção tem uma matéria de pesquisa operacional ou simulação onde se aprende isso, tá, pessoal? Mas eu, por exemplo, sou engenheiro mecânico, alguns de vocês talvez não tenham aprendido na faculdade, mas esse é um conceito que é muito ensinado em engenharia de produção, tá? Então, qual a importância da simulação? A simulação, você começar a usar a simulação na fábrica. Não assim, faço simulação por Excel. Isso não é simulação. Estou falando usando um software de simulação por evento, um software de simulação de processo. Você consegue testar diferentes cenários, consegue ver o comportamento dinâmico da fábrica, você consegue considerar variáveis aleatórias que você tem, você consegue reduzir estoques, consegue avaliar equipamentos. Quando você precisa usar simulação, ou quando você vai fazer uma fábrica nova, uma operação nova, você já dimensiona corretamente, ou então você já tem essa planta, mas você tem que melhorar essa planta, tá? Então, também a gente usa a simulação quando eu não posso parar uma fábrica e falar, para aí, vamos movimentar essa máquina para lá, espera aí, pessoal, para a produção, vamos movimentar essa máquina, vamos comprar outra máquina, vamos pôr aqui, vamos ver se melhorou. Não melhorou. Então devolve essa máquina, tira essa máquina. A gente sabe que toda mexida em layout é trabalhosa, é problemática. Então é muito bom poder fazer isso virtualmente. E a simulação é importante quando o sistema é complexo, quando eu tenho vários tipos de produtos, vários processos, a simulação passa a ser essencial, né? Então, repetindo, a simulação é importante ou para novas instalações, novas fábricas, ou para melhoria, ou expansões da fábrica, ou para melhorar simplesmente fábricas existentes. Eu consigo analisar o layout, processo, eu consigo dimensionar quantos equipamentos, quantos funcionários eu preciso, eu consigo, enfim, alocar corretamente a mão de obra, otimizar a logística interna e tudo mais, tá? Bom, eu vou falar, se alguém tiver uma dúvida aí, por favor, vão acessando via chat por enquanto, depois no final a gente pode abrir o microfone. Lembrando que quem fizer perguntas aí já automaticamente já vai concorrer a uma vaga gratuita para o curso oficial do Promodo AutoCAD, que a Carol vai começar a mostrar agora, tá? Passo a palavra para ela. Obrigado. Obrigada, Alan. Vou começar aqui compartilhando a minha tela, só um momentinho. Perfeito. Só para confirmar, vocês estão vendo a tela? Está aparecendo para vocês? Beleza. Ok. Então, vou avançar aqui com a parte da explicação do ProModel AutoCAD Edition. Então, uma tecnologia única em Digital Twin, como o Alan bem apresentou anteriormente, a importância dela na indústria 4.0. Então, aqui, explicando um pouquinho o contexto de onde essa solução ela entra. Então, aqui via uma parceria corporativa estratégica para uma solução sem precedentes no mercado. Então, aqui nós temos a Big Bear, que tem a parte da ferramenta de simulação ProModel, juntas com uma parceria estratégica com a Autodesk, foi possível unificar em uma plataforma toda essa solução. Então, tanto a parte de desenho do layout, quanto a parte da simulação trabalhando em conjunto. E aqui, nós, da parte da Belge, representando essa ferramenta, essa solução aqui na América do Sul. Então, aqui, quais são as principais vantagens e ganhos que se pode ter com essa integração? É fazer mais com menos. Então, como vocês viram, ao invés de parar uma operação, você consegue testar tudo nesse modelo computacional e depois implementar a melhor resposta. Então, aqui temos o casamento reconhecido dessas ferramentas de grande renome, que são amigáveis, flexíveis e populares no mercado, tanto o AutoCAD quanto o ProModel, e com um custo super acessível. Então, você vai ter ganhos bem interessantes com a aplicação dessas ferramentas. Existem versões disponíveis em português, espanhol, também em inglês, aí conforme a preferência de cada empresa. E aqui a gente pode até comentar que existe uma única concorrência no mercado, ela é europeia e ela tem um outro sistema CAD que é mais custoso e é complicado de se usar. Então aqui a gente tem como um ganho o ProModel AutoCAD Edition nessa facilidade do uso e na parte de ser mais acessível.
Então, comentando sobre o surgimento do ProModel AutoCAD Edition, essa plataforma integrada em Digital Twin foi lançada no ano passado, em 2023, e aqui a gente tem todo o poder da simulação integrado no AutoCAD, como a gente comentou. Então, vocês conseguem simular em 2D todos os recursos dinâmicos, turnos das suas operações, manutenções que vocês tenham, a parte estatística, então toda a variabilidade, a gente sabe que os processos não são uma média, então vocês têm variabilidade na sua operação, você pode colocar aqui para ser bem representativo e realístico com o seu processo e trazer resultados bem interessantes e você pode variar cenário a cenário essas combinações. E ainda você consegue visualizar isso em 3D, como vocês viram nos vídeos anteriores. Vamos mostrar mais alguns adiante. Então, você tem essa visão tridimensional também da simulação ocorrendo. Isso via Inventor. Aqui um ponto interessante de como a gente pode transformar esse layout em AutoCAD 2D, como vocês podem ver aqui nessa imagem, para um modelo virtual 3D em Digital Twin. Então, percebam que a gente tem uma linha produtiva, no qual a gente tem algumas máquinas e essas peças circulando. Então, é claro que cada máquina, cada processo tem o seu tempo, sua variação que foi incluída na ferramenta e o processo, o fluxo dele definido. Então, com isso, a gente consegue verificar se a posição dessas máquinas está bem alocada, se a quantidade de recursos que colocamos está bem dimensionada, ou se precisa ser feito algum ajuste, alguma melhoria nessa operação, para que ela possa funcionar de uma forma melhor, de uma forma a trazer mais benefícios para a empresa. Então, aqui passando um pouquinho por essa etapa. Temos aqui também alguns pontos, então percebam que existem algumas etapas para chegarmos nessa situação. Inicialmente, a gente tem todo o layout, o desenho em 2D, no qual vão ser acrescentados esses fluxos, tempos e movimentos, e ao final desse fluxo inserido nesse layout, tudo na mesma plataforma, vocês conseguem ver alguns resultados bem interessantes. Vocês podem personalizar indicadores específicos da empresa de vocês. Então, eu gostaria de incluir um indicador além do que eu já tenho disponível. Você consegue tirar conclusões bem interessantes para aprimorar esse processo que vocês já possuem. E aqui vocês têm essa visão mostrando um pouquinho tridimensional dessa operação. Então, você consegue ter ganhos tanto em resultados expressivos na parte quantitativa e também visualizar essa implementação de forma 3D. Aqui é uma forma mais dinâmica, então percebam a diferença que a gente tem em relação a esse fluxo, ao processo no qual todas essas peças dessa operação estão circulando, os resultados que podemos obter com esse exemplo aqui industrial, e também a visualização, eventualmente para uma apresentação mais executiva, ao final, no qual você já tem o melhor cenário escolhido para a diretoria, os tomadores de decisão, para avançar com essa implementação, eventualmente uma aquisição de um equipamento no qual você garantiu via simulação de que vai te trazer bons ganhos, ou o remanejo do que você já possui para conseguir um melhor resultado das suas operações. Aqui vamos apresentar um pouquinho mais sobre a ferramenta. Então percebam, aqui estamos no ambiente AutoCAD, com a integração aqui da simulação, a opção do ProModel, no qual você tem um layout como base e você consegue incluir quais são os locais que fazem parte desse processo que você está aprimorando, colocar informações como capacidade, incluir quais são os processos que você está testando, isso a gente vai falar mais à frente, mas eu tenho aqui, o objetivo é maximizar essa produção dessa barra nesse meu processo industrial. Então, aqui eu consigo colocar as dimensões dela, eu consigo também definir perfis de recebimento dessa minha barra. Aqui a gente cria também o processo, que é todo o fluxo que essa barra faz dentro dessa nossa operação. Então, ela inicia aqui numa máquina de corte, passa para uma operação de torno e depois sai para uma expedição. O processo mais sucinto, ele também tem a opção de ir para um segundo torno e esse segundo torno também pode ir para esse local de expedição. Aqui temos todos os tempos, então toda a variabilidade inserida em curvas estatísticas. Caso você tenha um processo mais automático, que ele já é mais fixo, o tempo você também consegue incluir esse tempo. As movimentações feitas por algum recurso em específico, aqui a gente tem uma empilhadeira que é responsável pela movimentação de todas as peças dessa operação. Eu poderia ter operadores, eu poderia ter outros recursos que eu posso acoplar a esse modelo, e percebam que é bem simples o preenchimento no qual a gente consegue incluir essas informações.
Então, feito todos esses ajustes finais, a gente consegue aqui acrescentar algumas informações em relação a esse recurso, como velocidade, o trajeto que ele pode realizar dentro dessa operação, e definir a jornada que eu quero rodar esse nosso modelo. Então, aqui a gente definiu uma jornada de 8 horas, poderia ser uma semana, um mês, um ano, como for necessário. E aqui a gente já consegue rodar essa animação. Percebam, a gente tem a movimentação dessa peça partindo da máquina de corte, indo para qualquer um dos dois tornos que estão disponíveis, e a movimentação dessas peças é feita justamente por essa empilhadeira. Então, aqui ao final da simulação, a gente consegue ver os resultados. Então, vamos supor que eu tenho uma meta de atingir a produção de 100 peças. Eu já observo que eu não, nesse meu layout atual, eu já não consigo esse número, eu consigo chegar em 80, e um nítido gargalo da minha operação é a minha empilhadeira. Ela está trabalhando praticamente 92% do tempo. Então, eu quase que não tenho um tempo livre para ela, caso eu tenha uma demanda maior, ela com certeza já não vai atender. Então, aqui a gente tem uma proposta, vamos aumentar para 2 empilhadeiras e vamos ver os resultados. O que a gente consegue trazer com esse ganho? Será que a gente vai melhorar a eficiência dessa empilhadeira? Será que a gente vai conseguir produzir mais peças? Então, isso a gente consegue testar de forma bem fácil, sem precisar comprar uma empilhadeira, colocar na operação e ver se vai funcionar ou não. Então, aqui na simulação, a gente já observa as 2 empilhadeiras fazendo essa movimentação da peça, e ao final ele vai rodar aqui nessa jornada de 8 horas, a gente consegue visualizar os resultados para verificar se realmente ele melhorou ou não os nossos números. Então, aqui a gente já chega num valor de mais de 100 peças. Então, o meu objetivo foi alcançado apenas adicionando uma empilhadeira. Eu não precisei comprar mais um torno, não precisei colocar mais pessoas no processo. E aqui eu tenho uma utilização mais interessante, mais bem distribuída entre as minhas 2 empilhadeiras. Percebam, um processo bem sutil, no qual a gente conseguiu fazer uma melhoria, testando tudo aqui dentro do sistema. Então, com isso, a gente é mais certeiro no resultado que a gente quer trazer para a empresa. Então, aqui a gente vai avançar um pouquinho mais em relação à parte de ganhos e benefícios. Então, os principais ganhos que se pode obter, justamente nessa parte da produtividade da indústria 4.0, é a redução dos riscos e custos. Então, percebam, fizemos todos os testes nesse sistema computacional, integrando o layout, integrando processos, tempos, representando a realidade e chegando no melhor modelo, no melhor resultado que a gente precisa para que essa operação funcione da forma que nós gostaríamos. Então, essa redução de riscos e custos em instalações e operações nos permitem essa assertividade mais precisa. Então, aqui mais alguns exemplos desse nosso fluxo em 2D e também tridimensional, já com a melhor decisão tomada. Temos também um exemplo prático, acredito que muitos de vocês devem ter enfrentado isso nas empresas que trabalham. Então, você pode ter uma empresa que ela já tem um fluxo pré-definido. Então, nesse exemplo que nós temos aqui, é um processo de fabricação da década de 1940, no qual existiam algumas máquinas e alguns processos que faziam sentido na época, como o tratamento térmico a gás. Na época, o gás era barato, fazia sentido ter esse tipo de processo, e a gente tinha uma máquina alimentadora de barras. Nesse caso, eram poucas diferenças de produtos, então você tinha apenas 6 tipos distintos de produtos nessa operação. Existiam longos ciclos de mudança e tinha aquela filosofia de não consertar até que estivesse quebrado. Então, a parte de manutenção era mais a corretiva do que os outros tipos. Esse era o layout existente na época, e de tempos em tempos essa empresa foi mudando, foi modernizando e migrando aqui o tratamento térmico a gás para o tratamento a calor por indução. Então, já teve uma mudança aqui de processo e também de maquinário. Então, agora eles começam a usar as máquinas CNC, que tem esse alimentador de barras. E aí, qual é o ponto principal? Com essa mudança, existe uma mudança necessária no fluxo e no processo. Então, eu vou parar toda a minha operação, descartar tudo que eu tenho e colocar tudo novamente e verificar na prática se vai fazer sentido ou não? Não é o melhor caminho. Então, o melhor caminho seria você testar isso dentro da simulação, integrando o seu layout e verificando qual é o melhor rearranjo desses seus locais, com todos os tempos, qual é a melhor configuração de layout que você pode ter. Então, com esse processo mais moderno e ágil, eles chegaram nessa melhor configuração, utilizando isso dentro da ferramenta, com essa mudança de tempo de ciclo, com um inventário, com a diversidade de produtos maior e também com outro processo acoplado. Então, com isso foi possível reduzir a parte da mão de obra, espaço reduzido, então tudo isso foi feito de forma mais eficaz.
Então, a importância da ferramenta, trazendo exemplo prático para vocês verificarem. E aqui temos também o retorno reportado pelos nossos clientes aplicando simulação. Então, alguns casos clássicos aqui, por exemplo, como a Michelin reportando um retorno, um ganho de $193 mil, um expressivo aqui, Petrobras, grande cliente, no qual retorna ganhos também pela aplicação da simulação com um ProModel de R$30 milhões. Steel, com também ganhos de 17% na produção diária, sem precisar investir em novos equipamentos ou recursos humanos. Então, só remanejando a sua equipe, você consegue ser mais eficiente com o que você já tem. E aqui a redução de 45% no estoque de processo da Fiat. A gente tem também aqui um depoimento da Gerdau, Cozigua, Rio de Janeiro, com ganhos também de 5 milhões ao ano. Então, os savings que eles conseguem ter com essas aplicações. Alguns depoimentos que nós também temos aqui que podemos compartilhar com vocês, como o caso da ArcelorMittal, que investiu num projeto em simulação e teve um payback 100 vezes maior do que o valor do projeto. A capacidade operacional que subiu 20% mais, BR Foods. Temos aqui também a parte de um aumento expressivo no market share, a Votorantim, reportando esse ganho com simulação. E outros, como a gente pode ver aqui, o caso da Coca-Cola e Gerdau, informando outros ganhos que eles obtiveram. E aqui vocês podem eventualmente perguntar, né, como começar, então, com o uso dessa ferramenta. A gente propõe aqui a parte da realização do curso oficial do ProModel AutoCAD Edition, oferecido pela Belge. Então, um curso oficial no qual vai incluir aqui uma licença temporária da ferramenta, a capacitação e certificação oficial e também suporte para um projeto piloto pós-curso. Então, aqui você vai ter esse apoio para essa tomada de decisão. Então, você fez o curso e você vai falar, opa, eu quero seguir com a ferramenta ou eu quero seguir com uma consultoria que me ajude com essa solução. Então, o curso é um bom caminho que vocês podem iniciar. E aqui vimos também que temos acadêmicos inscritos no webinar. Então, quais são os ganhos que as universidades podem ter com essa ferramenta? Percebam que nos cursos, principalmente quando a gente fala de engenharia no geral ou engenharia de produção, você tem diversas matérias no qual você ensina conceitos que eles devem ser integrados. E para integrar eles de uma forma mais eficiente, essa ferramenta te permite isso. Então, você consegue integrar desenho, por exemplo, projeto de fábrica, logística, pesquisa operacional e simulação, somente aplicando essa solução. Então, você consegue integrar todos esses conhecimentos e os alunos vão ficar mais interessados em aprender, em desenvolver esses conceitos, uma vez que eles conseguem ver todos eles funcionando em conjunto. Então, aqui é a Indústria 4.0 e Digital Twin na prática, para que os alunos possam ter mais entusiasmo nas disciplinas. E aqui nós abrimos para dúvidas. Fiquem à vontade para perguntar, qualquer questões que tenham. Obrigado, Carol. Só complementando, pessoal de universidade, existe uma matéria de desenho. Então, no desenho, você vai usar o AutoCAD, vai fazer o desenho de uma peça ou de um layout. Por que não usar esse desenho do layout quando você for ter a matéria mais assim sobre logística, ou a matéria sobre estudos de layout, ou a matéria de simulação, pesquisa operacional? Por que não usar esses desenhos feitos em outras matérias, você continuar esse projeto numa outra matéria, né? Então, essa é a ideia. Você pode fazer uma coisa, exercícios que vão aumentando. Até no final do curso, você faz o projeto de fábrica, você pode pegar tudo que você desenvolveu no curso e fazer um estudo final na matéria do projeto de fábrica, onde você vai realmente testar a fábrica inteira, com várias alternativas e tudo mais. Então, uma coisa que você pode, usando os mesmos exercícios que você faz em alguma matéria, isso vira uma base para uma outra matéria que você tem mais adiante no curso, né? Okay?